Da rua direita de Luanda para o Largo do Quinaxis, espectro oposto da história de um povo. À direita, uma escravocrata, Dona Ana Joaquina. E à esquerda, Rainha Nzinga Banda. Vais entender essa piada mais tarde, mas já adiantando, a história é feita de ironias e espertezas. Lê isso da internet. Olá pessoal, sou o Preciso Samba, bem-vindo ao meu canal e obrigado por visitar Sanga Malonga. Dona Ana Joaquina Santos Silva, também conhecida como Rainha do Bengo, nasceu no século XVIII, exatamente no ano 1789, isso em Luanda. Filha de Joaquim de Santa Ana Nobre dos Santos, português, e Dona Teresa de Jesus, luso-africana. Apesar de ser mulata ou naara, do árabe que quer dizer durante o dia, Dona Ana Joaquina era classificada como branca. Um documento produzido em 1849 descreveu-a da seguinte forma: uma mulher de 60 anos, natural de Luanda, de cabelo grisalho, sobre olhos pretos, olhos pardos, nariz e boca regular e cor branca. Os filhos e filhas de homens imigrantes e mulheres locais tinham a vantagem de explorar e navegar ambos os mundos. De um lado, eram vistas como portugueses, vestiam-se como europeus, professavam catolicismo e seguiam as leis e normas de Portugal. Por outro lado, consultavam os curandeiros africanos, tinham uma relação pessoal e comercial com os indígenas e falavam bem o quimbundo, o que lhes ajudou bastante na venda de mercadorias. Fruto ou resultado do prestígio socioeconômico dessas famílias, elas eram vistas como brancas, porque o cumbu, não biologia, determinava a cor dos residentes, como era o caso do Brasil, onde os bens materiais embranqueciam. O nome Dona era o tratamento ou título honorífico às mulheres de família nobres, mas normalmente era apenas referenciado às mulheres solteiras ou viúva, embora que existissem algumas donas que casavam de uniões informais, as tais chamadas de amaziamento. Mas não foi o caso de Dona Ana Joaquina, porque ela tinha sim se casado, contudo era viúva de 2 maridos, sim, ambos comerciantes portugueses e traficantes de escravo. Que coincidência. Seu primeiro casamento foi com o coronel João Rodrigues, com quem ela teve uma filha, Dona Teresa Luísa. Após o falecimento do seu primeiro marido, Dona Ana Joaquina apostou mais uma vez nas fichas e casou-se com seu príncipe encantado e cúmplice eterno, Joaquim Ferreira dos Santos Silva, com quem ela realizou várias transações comerciais entre Angola, Portugal e Brasil. Como qualquer outra mulher mulata daquela altura, Dona Ana Joaquina era uma mulher de muita posse, fruto da herança que fora herdada dos seus pais e maridos. Mas diferente de muitas mulheres pobres, livres e escravizadas, ela não vendia fuba de bombom ou muito menos peixe seco, mas sim escravos. Sim, Dona Ana Joaquina era o maior vetor genético do tráfico de escravo em Angola e foi considerada a mulher mais rica que já chegou a pisar o solo angolense. E rolavam boatos que ela possuía fazendas com mais de 1.500 escravos. Esse número pode até parecer um bocadinho exagerado, mas punha muita gente de boca aberta, especialmente os traficantes portugueses. Independente e astuta que era, Dona Ana Joaquina não limitou-se apenas na venda dos mangolés, mas também abriu portas para outros horizontes, estendendo os seus negócios através do Atlântico, que hoje é banco, mas que noutra hora era a via para as transações e transportações dos bens. Dona Ana Joaquina tinha embarcações que faziam viagem para Lisboa, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Zaire, sem se esquecer das casas de aluguel, produção de açúcar, plantação de café, feijão e mandioca.
Que senhora rica! Contudo, Dona Ana Joaquina não estava sozinha nesta vida dos negócios paralelos. Também haviam outras donas, como era o caso da Dona Josefa Jacinta, que possuía um sobrado na cidade, 4 arimos no interior, 3 mocecos no subúrbio rural do Alto das Cruzes, vários móveis de madeira, joias, escravo, 400 cabeças de gado e débitos ativos. Mas isso não se comparava a Dona Ana Joaquina porque ela estava noutros níveis, meu mano. Estava noutros níveis. Mesmo após a abolição do tráfico de escravo, isso em 1836, nada impossibilitou essa senhora a continuar com a venda de escravos. Só para teres uma ideia, em 1827, isso 11 anos antes da abolição do tráfico de escravo, o navio Boa União atravessou o Atlântico com 449 escravos desembarcados em Pernambuco. E em 1847, isso 10 anos após a abolição do tráfico de escravo, o navio Maria II, de sua propriedade, fez duas viagens para a Bahia com um total de 980 escravos. Talvez por medo, risco ou pressões externas, Dona Ana Joaquina decidiu abdicar da venda de escravos e passou a dedicar-se profundamente à agricultura, especialmente à produção de açúcar. Mas, sendo franco, eu acho que a mamãe deu conta que o cumbu na escravatura já não estava a dar lucro, por isso mesmo é que ela se safou. Ou se mandou, talvez. Falei. Dona Joaquina foi a investidora privada de 2 moinhos de açúcar estabelecidos no Bengo e Cambamba por Antônio de Magalhães Mesquita. Mas esse investimento não resultou em nada menos do que perda de cumbu. Sim, aproximadamente 10 bilhões de reais. Isso fez com que ela ficasse descontente. Sim, ela estava descontente, mas não descrente da sua mediana fé às canas de açúcar. E ela viajou para o Brasil para testemunhar o processo de cultivação, produção e manufatura de açúcar e contratou o pernambucano Pedro Regueiras como chefe de produção de açúcar numa das suas fazendas. Com o conhecimento e experiência de Pedro Regueiras, Dona Ana Joaquina tornou-se o maior pilar de produção e plantação de açúcar em Angola, chegando a vender mais de 30 mil canas de açúcar por dia no mercado Quinta de Luanda. Naquela altura, 2 canas de açúcar custavam 25 reais, o que dá aproximadamente 375 mil reais por dia. Poças, bode cumbuia. Ninguém chegou a superar essa senhora devido à mão de obra que ela tinha. A sua fazenda Nicolo Bengo possuía 1.500 escravos. Isso fez dela uma senhora indomável. Mas infelizmente, após a sua morte, tudo virou de cabeça para baixo. No dia 6 de abril de 1859, Dona Ana Joaquina arrumou as suas trouxas com um único rumo, sentido e direção, a caminho de Portugal em busca de tratamento médico. Mesmo estando acompanhada de 8 escravos, os seus anticorpos não foram suficientes para combater os antigênios, acabando por morrer enquanto cruzava o Atlântico, e os seus restos mortais foram desfeitos no mar. A sua morte foi uma tragédia irreversível para o comércio e produção de açúcar em Angola, visto que o país era considerado um dos maiores produtores de açúcar em toda a África. A rainha do Bengo não deixou nenhum sucessor ao trono, visto que ela tinha deserdado a sua própria filha, Dona Teresa Luísa, porque ela havia se casado com um dos maiores inimigos que a sua mãe já tivera tido. Dona Ana Joaquina possuía um palácio na Rua Direita de Luanda, que foi demolido em 2000, claro. E foi reconstruído uma réplica da mesma no mesmo local, e hoje é o atual Tribunal Provincial de Luanda. A ironia reside mais uma vez na história, visto que conseguimos testemunhar com nossos próprios olhos um lugar que noutrora era vínculo e vetor do tráfico de escravo a ser usado nos dias de hoje como um purgatório
entre a liberdade e prisão. Obrigado por assistir até o final. Se gostaste do vídeo, deixa lá um like e partilha com os seus. E se és novo no canal, não se esqueça de se inscrever ou subscrever e ativa o sino de notificações. Salute!